Pessoal, boa noite. É com muito prazer, né, que a gente dá continuidade aos trabalhos referentes ao ciclo de palestras, né, do curso de pós-graduação Lato Sensu de hidrogênio baixo carbono. A gente tem aqui a professora doutora Fernanda Delgado. Ela vai pontuar algumas informações importantes com relação à posição atual do hidrogênio, né, no panorama brasileiro, né? Ela é CEO da Associação Brasileira de Indústria de Hidrogênio, professora da pós-graduação na FGV e na UFRJ, além de lecionar ali na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, doutora em Planejamento Energético, então possui 2 mestrados. Ela é autora de 4 livros, tem diversas publicações sobre o setor energético, atua como conselheira, né, de educação, é funcionária do programa Sim, Elas Existem, e ela tem um currículo extenso para trazer essas ideias, trazer essa discussão para o nosso curso, que vai ser fundamental para o desenvolvimento das atividades ao decorrer de todas as disciplinas. E eu finalizo agradecendo novamente a disponibilidade da professora e passo a palavra a ela e fica à vontade para apresentar, para trocar ideias com a turma. Muito obrigada, professora. E vamos iniciar aí a nossa segunda palestra relacionada ao curso de hidrogênio. Doralice, sou eu quem agradece a oportunidade. É um prazer, obrigado pela gentileza do convite do Cefet. Eu tive que desmarcar, né, há 2 semanas atrás, peço desculpas, a minha agenda é bem complexa, eu estou de Brasília falando com vocês. Estudei no Cefet, né, venho do Cefet, fiz um mestrado no Cefet, tenho uma história de carinho de muitos anos. Eu moro na Tijuca, quando estou no Rio eu moro na Tijuca, então o Cefet é uma referência, sempre foi uma referência de escola para mim, e fui estudar, fui fazer meu primeiro mestrado no Cefet, então foi onde eu aprendi a dar aula, né? Meu estágio de docência foi no Cefet, então é com muito carinho que eu volto e aceito o convite de vocês. Bom, se é um curso de hidrogênio, não tem nada de hidrogênio que eu vá falar que vocês não saibam, né? Não tem nada que eu vá comentar aqui, e eu acho que, do ponto de vista da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, não é nenhuma novidade o que a indústria brasileira está se propondo a fazer, né? Que é você dar escala, escopo e velocidade a uma produção de hidrogênio que seja menos emissor de gases de efeito estufa para trazer para baixo o conteúdo de carbono de processos produtivos. Então, esse é o objetivo quando você quer um maior adensamento da cadeia produtiva e um aumento, um espraiamento do uso do hidrogênio verde hoje no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Na verdade, eu estou aqui em Brasília para uma reunião com o Ministério da Fazenda. Na verdade, a discussão é que é uma indústria que começa no mundo inteiro, mas no Brasil ela se organiza para atender ao mercado externo num primeiro momento, que é o mercado mais pronto, é um mercado que já tem metas de emissões, é um mercado que está exprimido aí por uma série de considerações, o RED III, o CBAM, enfim, uma série de medidas postas pelo imperativo da lei para se descarbonizar a partir de 2000, tem algumas metas agora já para 2026, mas a partir de 2030, 2040. Então, é uma estrutura que a gente prepara aqui no Brasil para a produção de hidrogênio verde, amônia, metanol e fertilizante, que em um primeiro momento visa atender ao mercado externo, que é muito bem fazejo, né? O mercado externo vai ter essa capacidade de comprar esses produtos de alto valor agregado, produtos complexos e sofisticados que a gente vai produzir.
enquanto o mercado brasileiro se prepara para essa absorção. A gente já tem projetos pilotos, né, do Hot Briquette Iron, né, e do HBI de baixo carbono aqui no Brasil. A indústria de fertilizantes já está pronta, tem um projeto da Atlas Agro que eu vou mencionar, que é um projeto para fazer fertilizantes de baixo carbono aqui no Brasil também. A indústria calçadista já interessada em reduzir as emissões do seu processo produtivo usando o hidrogênio verde. Então, você começa a ver a indústria alimentícia. Hoje de manhã, a discussão era sobre a indústria alimentícia. Então, a gente já começa a ver uma série de nichos de indústrias no Brasil interessados em descarbonizar seus processos produtivos, ainda que hoje o hidrogênio verde seja mais caro que o hidrogênio cinza, né? Então, no fim do dia, toda a política pública que foi desenhada, está sendo desenhada, né, a BIV participa da construção dessa política pública, ela tem um cunho, né, de sustentabilidade, num cunho de uma política ecológica para você trazer para baixo o conteúdo de carbono, mas ela tem que ser uma política industrial também. Essa é uma premissa desse governo, né, e vocês acompanham tanto quanto eu, que é um governo que propôs uma agenda muito extensa, muito profunda em todos esses aspectos, não só das 2 leis de hidrogênio que foram aprovadas no ano passado, mas o combustível do futuro, PATEM, as debêntures incentivadas, o mercado de carbono, enfim, tem uma extensão muito larga e muito profunda de trazer para baixo de trazer conteúdo de carbono para baixo de processos industriais produtivos no Brasil, porque a gente vai precisar descarbonizar, né? Então, isso vocês conhecem muito melhor do que eu, ninguém precisa convencer ninguém aqui, mas existe um direcionamento econômico hoje no mundo nessa direção e que pode ter 2 passos para frente, 3 para trás, 2 para frente, 1 para o lado, né? A gente teve duas respostas desfavoráveis essa semana do ponto de vista nacional e internacional, mas que ainda assim demonstram que existe a necessidade imperiosa de você estabilizar a temperatura da Terra em 1,5 grau o mais rápido que a gente puder. Então, a proposta de se montar uma indústria do hidrogênio verde aqui no Brasil, e aí quando eu falo hidrogênio verde, subentende-se metanol, o imetanol, os fertilizantes verdes e a amônia também, é para que a gente atenda a essa oportunidade que existe hoje para trazer desenvolvimento tecnológico, arrecadação de impostos, para você trazer desenvolvimento, em especial para o Nordeste, e eu vou comentar por quê. Então, hoje, o hidrogênio ele é visto para setores muito específicos da nossa economia, que vocês conhecem tão bem quanto eu, que são os setores chamados hard to abate. Então, se fala no uso da amônia e do metanol para os combustíveis marítimos. Esse era o primeiro, como fala na Marinha, né? Era o primeiro inimigo que a gente esperava atacar, era o combustível marítimo, aí, com metas já para amônia, para o metanol agora, para 2028, e amônia a partir de 2030. Mas essa semana a gente teve para trásmente proposto pelos Estados Unidos de empurrar as decisões da IMO, da International Maritime Organization, por mais um ano. Mas o combustível marítimo, ele é o Tier 1 aí dessa indústria, do estabelecimento dessa indústria no mundo, e no segundo lugar, a indústria de fertilizantes. Fora isso, toda a parte de transporte pesado, a questão logística, a indústria alimentícia, como eu falei, a indústria química, né? E a indústria química e a indústria de fertilizantes são exemplos muito bons que casam bem com a nova indústria Brasil, porque são indústrias que foram saídas do país por um preço muito alto do gás natural. Para vocês terem uma comparação, o gás natural chega para o consumidor industrial hoje a entre 14 e 16 dólares o milhão de BTU. Esse mesmo gás natural, ele é vendido pela Ucrânia a 3 dólares o milhão de BTU. Ele é vendido pela Rússia a 3 dólares e 50 o milhão de BTU, e ele é vendido aqui na Bacia do Atlântico pelos Estados Unidos, um gás de xisto, né, de folhelho, na verdade, a 4 dólares o milhão de BTU.
Então, no Brasil, o preço do gás natural tornou inviável o desenvolvimento de algumas indústrias, a continuação de algumas indústrias que a gente tinha, a famosa desindustrialização brasileira, e aí a gente inclui o setor de fertilizantes e o setor químico. A ideia da Nova Indústria Brasil, do programa Nova Indústria Brasil, é trazer de volta esses setores industriais para o país e que eles já venham verdes, né, estabelecidos com uma base com menores emissões de gases de efeito estufa. E um dos projetos que fazem parte da carteira da associação é o projeto da Atlas Agro, que vai produzir fertilizantes verdes no interior de Minas Gerais. Então, já com as duas leis estabelecidas, com os dois decretos a serem sancionados, né, tanto o decreto que institui ali o REHIDRO, a taxonomia, o Programa Brasileiro de Certificação, e o decreto que vai institucionalizar como vão ser distribuídos os 18 bilhões do recurso público do Programa de Hidrogênio de Baixo Carbono, a gente vai ter a materialidade dessa indústria para o próximo ano, em especial quando algumas dessas empresas vão tomar sua decisão final de investimento. A gente já tem projetos bem avançados no Brasil, o projeto da Forte, que no Porto do Pecém, por exemplo, é um projeto que já terminou a sua fase de engenharia, já terminou a parte de terraplanagem, já tem contrato de água de reuso com o governo do Ceará, já estão negociando a construção de um amonioduto e de um terminal de tancagem com a empresa que vai fazer a servidão ali de todo o complexo do Pecém. Enfim, é um mercado que começa a sair do papel, ainda que a gente tenha visto vários projetos, né, que se desconfiguraram de alguns meses para cá. Então, entende-se que esse vetor energético, o hidrogênio verde como vetor energético, ele pode viabilizar a demanda nacional e descarbonizar uma série de cadeias produtivas que existem hoje. Então, a gente começa exportando para essa pressa não é a melhor palavra, mas para essa impressão que se tem de um mercado externo mais avançado do ponto de vista de obrigações, enquanto o mercado brasileiro, aí siderurgia, indústria petroquímica, indústria química, toda a questão dos transportes, geração de energia, papel e celulose, indústria alimentícia, indústria calçadista, começam a se preparar para receber esse energético, né? Como vocês sabem, tanto quanto eu, não é trivial você trocar o seu processo produtivo, né? Ninguém vai trocar um alto forno de uma hora para outra, ninguém vai trocar seus bicos injetores de gás natural para hidrogênio de uma hora para outra. Tudo isso precisa de política pública, precisa de um endereçamento, precisa de uma demanda organizada do outro lado e precisa principalmente de preço, né? O que vai fazer com que essa indústria troque o seu energético principal por um energético de baixo carbono hoje no Brasil é o preço. Então é nisso que a gente mira para a tomada final de decisão em 2026. Isso tudo alinhado com uma tendência global de uma agenda de baixo carbono, como a gente falou, né? Então, estratégia de neutralidade climática até 2050, expansão das energias renováveis, a BIV, a associação que eu represento, faz parte de uma coalizão que defende a triplicação do uso de energias renováveis até 2050 no mundo. É uma coalizão de empresas de energias renováveis que faz parte, capitaneadas aí pela Associação de Energia Solar Mundial e fizeram a Global Renewable Alliance, que a proposta é você triplicar a quantidade de energias renováveis no mundo até 2050. Novos produtos e fontes energéticas de baixo carbono, né? Como eu mencionei, aí a gente especifica o imetanol, a amônia e os fertilizantes como produtos a serem ofertados com essa possibilidade de trazer para baixo o conteúdo de carbono de processos produtivos. É uma agenda global que advoga pelo fim dos subsídios às fontes fósseis, né? A gente já teve na COP do Azerbaijão, na COP 29, o início do afastamento do uso dos combustíveis fósseis já não é
já não está no ideário das pessoas, já existe uma determinação estabelecida pela COP do Azerbaijão de afastamento do uso dos combustíveis fósseis, e essa é uma agenda que começa com a discussão do fim aos subsídios aos combustíveis fósseis, né? Sistemas de precificação de carbono. A gente no Brasil aprovou a lei do mercado de carbono no ano passado. Essa lei vai entrar em fase de regulamentação, mas o mercado de carbono é importantíssimo para todo o desenvolvimento dos energéticos renováveis e toda a indústria renovável de uma forma geral, porque o mercado de carbono ele vai trazer uma sinalização de preço das externalidades negativas dos combustíveis fósseis. Então, o mercado de carbono vai colocar preço, né, mostrar para o mercado que quem tem externalidades negativas tem um prêmio a pagar, né? No caso, um prêmio de um custo maior a pagar. Isso é interessante porque determinará o fim do que a gente chama de prêmio verde. Então, os combustíveis renováveis, em especial o hidrogênio, amônio e metanol, não serão mais caros frente ao fóssil, né? Na verdade, o fóssil que vai ter uma penalização aí por suas externalidades negativas. Então, aguardamos aí, como eu falei, a ABIV trabalha junto com essas frentes para regulamentação também do mercado de carbono. Claro, tem uma série de... eu gosto de dizer que quando você está falando da construção da indústria de hidrogênio, né, e a gente está construindo ela aqui muito na ponta, muito no final da linha, né, juntando política pública com investimentos reais, né, de quem vai realmente produzir hidrogênio, você tem uma série de peças de Lego, aquele jogo de criança que você precisa ir montando, mas você ainda não sabe exatamente qual vai ser o desenho, né? Qual vai ser a peça que você está montando. Você começa a juntar várias peças, você junta uma política pública, a existência de um subsídio, você junta um interesse externo, você junta um industrial interessado numa solução de baixo carbono, e você começa a acoplar aquilo tudo, terminais específicos, né, como o Porto do Pecém, que se fizeram desenhados para atender a indústria de hidrogênio verde, a indústria de energias renováveis, óbvio, né, a gente vai consumir uma quantidade muito grande de energia eólica, energia solar e energia hidráulica. Então, são peças que começam a ser montadas ainda que você não tenha total ciência do objeto que vai ser construído no final. O que a gente tem muita certeza é que é um caminho pavimentado pela engenharia, né? É um caminho pavimentado pela ciência e pela tecnologia. E dentre essas peças todas estão aí o Marco Legal e o Programa de Hidrogênio de Baixo Carbono, eu já mencionei. O Marco Legal foram as duas leis aprovadas em 2024, tanto a Lei 14748, que institui o regramento, o programa de hidrogênio, o programa de certificação, a taxonomia, enfim, e o Sistema Brasileiro de Certificação, eu já mencionei, quanto a Lei 14.990, que é a lei que institui 18 bilhões de reais de créditos fiscais a serem concedidos a quem produzir e comercializar hidrogênio, amônia, metanol e fertilizantes de 2029 de 2028 a 2032. Então, é uma janela de tempo de oportunidade para que essa indústria se consolide, utilize esse recurso público da melhor forma possível. E aí, lembrando, vale destacar que a lei ela imprime que esse recurso público seja usado em rotas de menor emissão e que comprovem adensamento da cadeia produtiva, findando ali em 2032. Então, o uso do subsídio de uma forma temporária. Importante o papel da agência reguladora, já ficou estabelecido na lei do ano passado que a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis será a agência reguladora da indústria de hidrogênio verde também. Então, é importante essa capacidade do órgão, é importante o órgão ter uma capacidade regulatória, normativa, né? Um órgão compatível, fortalecido, principalmente um órgão que converse com outras normativas internacionais.
essa interoperacionalidade precisa existir entre a atuação da ANP e das regras internacionais desse mercado, pelo menos no seu início. Tem toda a discussão de infraestrutura de transmissão, que os senhores e as senhoras certamente acompanham isso tanto quanto eu. Existe um gargalo de infraestrutura de transmissão no Nordeste, entre ali o Piauí e o Ceará. Então, é preciso reforçar e expandir essa infraestrutura elétrica e revisitar normas de acesso também para garantir esse desenvolvimento. Então, hoje, todos os demandantes precisam, quem precisa de acesso à rede, entra em uma fila de pedidos de acesso. Isso tudo está sendo reestruturado para que você tenha mais critérios de viabilidade desses projetos, que os projetos que peçam acesso à rede elétrica sejam mais maduros do ponto de vista de execuibilidade dos seus negócios, para que você não tenha aí aventureiros, né? É o termo que a gente costuma usar no setor, que fiquem ali pedindo conexão à rede elétrica e no final do dia não tenham projeto firme. E ainda um desafio mais latente que a gente tem é o off-taker, né? Quem vai comprar essa matéria de baixo carbono, essas moléculas complexas, sofisticadas, de alto valor agregado, que o Brasil começará a produzir a partir de 2029. Então, esse comprador do outro lado, que hoje ele se concentra ali na Europa e na Ásia, imprimido, né, pelos normativos, ele começa a se desenhar e começa a aparecer aqui no Brasil, mas, novamente, isso faz parte do desenho de qualquer início de indústria. Se a gente lembrar que no gás natural liquefeito foi assim há 20 anos atrás, no início da energia eólica foi assim, no início da indústria do etanol, né, os mais antigos aqui vão lembrar dos anos 80, dos veículos a álcool, não chamava nem etanol, chamava álcool, e todos os pratrasmentes que houve na indústria de etanol nos anos 80, e hoje o Brasil é um expoente aí do uso dos biocombustíveis, já com combustível do futuro, com o E30, né, 30% de etanol na gasolina. Então, hoje, 27% de todo o combustível que circula no país é advindo de biomassa, né? Eu estou falando de 450 milhões de litros por dia distribuídos no país, 27% disso já é advindo de biomassa. Então, é o fruto de uma política industrial, implementada nos anos 80, em que a gente colhe frutos agora, ainda que ela não tenha tido o objeto de ser uma política ecológica, a gente colhe esses frutos agora. Então, quais são os grandes desafios desses projetos brasileiros, né? Atraso na adaptação das redes de transmissão. Existe aí já duas sinalizações entre EPE, ANEEL e EPE, ONS e MME de 3 GB de compensadores síncronos que vão ser leiloados no início de 2026, depois mais 4 GB ali só para aquele gargalo de infraestrutura entre o Piauí e o Ceará, para serem leiloados ainda em 2000, aí já a linha de transmissão, infraestrutura de transmissão para 2027, mas quanto mais isso se atrasar, mais atrasa a tomada de decisão de investimento, né? Atrasa a maturidade da tomada de decisão do investimento. Vocês podem imaginar que para pedir dinheiro no banco para fazer um projeto de hidrogênio, o banco vai me fazer uma série de perguntas, né? Entre elas, como eu vou ligar o meu eletrolisador na tomada? E ao ligar, quem vai fornecer essa energia contínua, né, específica e de baixo carbono? Ela tem que ser eólica, solar ou hidráulica, né? Quem vai me fornecer isso? Então, enquanto esse gargalo de infraestrutura, de expansão da rede de conexão vai se desenhando, vai se desengargalando, eu consigo andar também com o financiamento desses projetos. Como eu falei, são várias peças que começam a se arrumar gradativamente. A questão toda regulatória e fiscal, né? A gente tem esses 18 bilhões
que serão concedidos a algumas empresas que comercializarem e produzirem entre 2029, 2028 e 2032, mas isso não é o suficiente para você alavancar uma indústria inteira, né? Você está falando só da Fortescue, são 30 bilhões, são mais de 100 bilhões só de engenharia que vão ser gastos aí para você produzir 180 mil toneladas de hidrogênio no Porto do Pecém em um projeto. Então, você está falando de quantidades muito grandes de investimentos. Então, são necessários incentivos locais, são necessários são necessários financiadores como BNDES, Santander, tem dinheiro do Banco Mundial em uma série desses projetos, alguns já fazem parte do novo PAC do governo federal. Então, é um engendramento, uma engenharia financeira muito complexa. Desculpa. O licenciamento complexo e ainda em desenvolvimento, integração com as políticas internacionais, eu já mencionei, como a Política Nacional de Certificação vai conversar com as normas internacionais, e aí a gente fala da IMO, a gente fala do RED III, a gente fala do CBAM, né, que é o Carbon Border Adjustment Mechanism, que começa a valer já para o aço no próximo ano. Então, o aço brasileiro, a partir do próximo ano, ele vai pagar um passaporte de carbono aí. Quanto mais ele tiver emitido de carbono, né? Quanto mais emissões aquele produto tiver, maior é o imposto de importação que ele vai pagar para entrar na Europa. Isso começa pelo aço, mas ele vai se espalhar para uma série de outros produtos ao longo do tempo aí para a entrada na Europa. Como o mercado brasileiro vai fazer essa adaptação, né? Como eu mantenho a soja brasileira no mercado internacional. A agricultura vai ser exigido também da agricultura que ela seja menos intensiva em gases de efeito estufa, certamente. Financiamento, como eu falei, custos elevados, créditos ainda limitados e insegurança jurídica e regulatória, que hoje ainda paira porque você não tem o normativo das duas leis, a gente não sabe como vai ser o leilão desses 18 bilhões de uso de subsídio, mas enfim, toda essa estrutura ela começou a ser desenhada no ano passado e é uma estrutura em construção. E, por outro lado, a demanda de quem vai comprar esse produto final. E aí, uma pergunta, né? Então, tá bom, por que esse interesse tão grande no Brasil, né? Por que o Brasil? Eu gosto de dizer que o Brasil combina hoje todos os fundamentos mercadológicos essenciais para a competitividade dessa indústria. Então, você tem recursos naturais, incidência solar, ventos, a disponibilidade de energia hidráulica, o que confere à matriz nacional no subsistema Nordeste 93% de energia renovável, ou seja, eu vou ligar o eletrolisador na tomada no Porto do Pecém e eu vou ter a certeza de que mais de 90% da energia que foi utilizada para aquela eletrólise, ela é verde, então ela conversa com as normas de certificação do mercado externo para minha molécula. O Brasil tem aí a existência do sistema interligado, o que é excepcional do ponto de vista dos fundamentos de mercado, então mais de 90% de energia renovável, todo o sistema de infraestrutura, né, interligado, ainda que com necessidade de expansão e de desengargalamento em alguns trechos específicos, a gente vê isso como um ponto muito importante do ponto de vista do investidor. A vasta extensão territorial, isso é óbvio, né? A gente está falando em projetos muito grandes, em obras de infraestrutura muito grandes, em especial ali Complexo do Pecém, Suape, Rio Grande do Norte, são 3 centros grandes, Pernambuco, né? Suape, são 3 centros grandes de infraestrutura, o Piauí também tem 2 projetos grandes no Piauí para serem lançados. E incentivos que foram desenhados nessas 2 leis e estão sendo tramitados entre o nacional e o subnacional, né? Então, o Brasil hoje ele tem um contexto político, um contexto geopolítico favorável, é melhor colocar dessa forma. Então, o Brasil tem uma posição geopolítica muito favorável. O Brasil é conhecido pela respeitabilidade dos seus contratos e a fortaleza das suas instituições, ainda que isso não perpasse para a gente aqui, para o senso comum, lendo o jornal no dia a dia, existe uma percepção internacional de
entidades muito sérias na governança brasileira do sistema elétrico, né? Então, existe uma percepção entre a ANEEL, EPE, ONS, MME e a ANP de uma governança muito estruturada, muito séria e da santidade dos contratos do setor no Brasil. Então, hoje o Brasil, e tem uma série de empresas que fazem esse relato, né, que quando começaram a buscar um lugar para a produção de hidrogênio verde no mundo, e aí empresas como a Forte, que olharam mais de 100 sítios, e empresas como a EDP, né, a EDF, que tem operações em vários lugares do mundo, chegam à conclusão de que o Brasil combina esses fatores essenciais da competitividade para trazer competitividade mais rápida para o hidrogênio verde, a amônia e o metanol. Paralelo a isso, existe todo um desenho, e aí eu vou só fazer um flashback. É bom a gente lembrar que essa discussão do hidrogênio de baixo carbono no Brasil, ela começou há 4 anos atrás, muito impulsionada pela Alemanha, né? Então foi a Alemanha, através da HK, da GIZ, que veio ao Brasil, entendeu esses fundamentos de mercado e fez essa proposta para que o Brasil começasse essa discussão de produção de hidrogênio para abastecimento, para a exportação para a Europa. É lógico que a gente começa a estudar, começa a entender, começa a ver a viabilidade de mercado, começam os investidores a aparecerem e se entende que esse hidrogênio verde ele permite não só uma oportunidade exportadora, mas um adensamento de cadeias produtivas nacionais muito complexas que podem ser feitas. E aí tem um levantamento da FIEC, tudo isso fica disponível no site da ABIV, tem um mapa da FIEC, em que eles mapeiam cada estado brasileiro, a possibilidade de desenvolvimento industrial de cada estado brasileiro a partir do uso do hidrogênio, da amônia e do metanol. Então, estados com vocação siderúrgica, estados com a vocação da indústria alimentícia, outros com a indústria química. Então, em menor ou maior escala, o que os estados que vão ser exportadores de hidrogênio, de energia para outros estados que são os produtores, o que cada estado pode o que cada indústria de cada estado pode se abastecer a partir dessas moléculas de baixo carbono, propiciando o que o legislador hoje chama de adensamento da cadeia produtiva, que não é só conteúdo nacional, mas é você espraiar e acomodar dentro da sua cadeia outras indústrias. Então, eu vou comprar energia no Brasil, eu vou produzir depois a indústria de fertilizantes aqui no Brasil, o HBI aqui no Brasil, enfim, o que depois essa indústria vai ser adensada a partir desse hidrogênio de baixo carbono. Porque o Brasil, acho que é um tema que já ficou bastante claro, né? A gente tem essa capacidade de descarbonizar uma série de diferentes indústrias, e aí a gente conta com o programa da Nova Indústria Brasil, com o programa de fertilizantes, né, o Profert também, e o hidrogênio verde pensado principalmente para a parte de combustíveis. E aí, só para fechar, para a gente abrir para perguntas, eu vi que tem um monte de coisa pulando aqui, eu não consigo acompanhar, mas eu sei que é a parte muito mais legal, né? A gente tem uma série de oportunidades brasileiras relacionadas à indústria, né? Eu gosto de contar uma história, tá em algum artigo que eu escrevi em algum lugar, que em 1962 o presidente Kennedy foi ao Congresso norte-americano pedir recursos ao Congresso norte-americano porque ele queria levar o homem à Lua, né? Ele queria levar o homem à Lua e trazê-lo com segurança ainda dentro daquela década. E ele não queria fazer isso porque era fácil, pelo contrário, ele queria fazer porque era muito difícil, porque era muito complexo, porque envolvia uma série de camadas de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento regulatório, uma engenharia muito complexa de todos os pontos de vista. E ele conseguiu, né? E conseguiu. Os Estados Unidos, na corrida espacial, levou o homem à Lua em 69. Levou e trouxe, né? O homem à Lua em 1969. E de lá para cá, a NASA acumulou
os Estados Unidos, de uma forma geral, né, mais de 30 mil patentes relacionadas a se levar o homem à Lua, né, ao ter levado o homem à Lua. Então, são feitos do ponto de vista tecnológico que não se imaginava no início do desenho do programa espacial. Então, acredita-se que o desenvolvimento da indústria de hidrogênio verde, metanol, amônia e fertilizantes, a gente vai ter componentes tecnológicos a serem desenvolvidos, e aí, por favor, entendam tecnologia, né? Vocês são do Cefet, claro, isso é muito trivial para vocês, entendam tecnologia no sentido mais amplo da palavra, né? Tecnologia não só do ponto de vista de processos e de indústrias, mas tecnologias do ponto de vista regulatório, jurídico, legislativo, né? Tudo isso são tecnologias novas que são aportadas, que serão e são aportadas à indústria. Vou dar um exemplo, né? Você tinha aí até alguns meses atrás uma ideia muito basilar, uma ideia muito sedimentada de que você teria um eletrolisador funcionando 24/7 para a produção de hidrogênio verde dentro das indústrias, né? Dentro das empresas a funcionarem no Brasil. Hoje a gente já tem uma sofisticação, e isso deve sair brevemente, de que você consegue modular o trabalho desse eletrolisador para que ele consuma menos nos horários de pico e ele produza mais nos horários de ponta das cargas do sistema elétrico brasileiro. Então, vai se utilizar a indústria de hidrogênio também como uma grande bateria. Não só bateria do ponto de vista de você armazenar o amônia ou o metanol, mas também do uso durante o dia e achatando a curva do pato. Então, é uma inovação tecnológica que, há um ano atrás, isso não era conversado, isso não estava na mesa, né? Isso começou a aparecer e a despontar de alguns meses para cá. Então, essas oportunidades não só de redução de emissões de gases de efeito estufa para processos produtivos, não só para diversificação da matriz e reduzir a dependência de combustíveis fósseis, mas um estímulo ao desenvolvimento tecnológico, ao uso da energia renovável, o fomento à inovação, à criação, a cadeia de valor que isso tudo pode trazer para o Brasil, ainda existem barreiras muito largas que a gente ainda não tem noção, né? E fora isso, a gente está falando de adaptação, de desenvolvimento contínuo, a gente está falando de um longo prazo. A indústria de hidrogênio é uma indústria que ela começou a se configurar no ano passado, as 2 leis foram aprovadas no ano passado, esse ano a gente trabalhou em todo o regulamento, que deve ser lançado até o final desse ano, depois toda a parte de infraestrutura de transmissão, para uma indústria que começará a produzir só em 2029. Então, a complexidade é tão grande, né? É uma indústria sofisticada e complexa que eu preciso trabalhar todo o incentivo da política pública hoje para que essa produção se starte em 2029. E por último, eu vou só mencionar um trabalho que a BIV começou a fazer junto com a gente faz isso de forma isolada, mas tem a participação da AMIBAC, que o parque industrial brasileiro é robusto o suficiente para projetar e fabricar equipamentos para as plantas de hidrogênio, amônia e metanol. A gente se alavanca muito na indústria de óleo e gás, né, que vai aí desde flares, queimadores, vasos de pressão, trocadores de calor, bomba, conexões, acoplamentos, enfim. Todos esses produtos necessários, né, todas essas empresas são altamente capacitadas aqui no Brasil já para o atendimento da indústria nacional. Então, inclusive, já se tem uma fábrica de eletrolisadores no Brasil, né? Ali em Minas Gerais você tem uma fábrica de eletrolisadores da Nilma Nesser, que nasceu dentro da USP, mas já foi comprada e existe hoje no Brasil, e outras empresas já interessadas em havendo demanda para trazer esse eletrolisador para ser fabricado aqui no país também. Então, como eu falei, é uma questão de tempo e de acomodação. São peças que vão se acomodando. Primeiro a política pública sai do papel, depois ela se regulamenta, se solidifica, dando segurança legislativa, regulatória, jurídica para um investidor,
você começa com esses incentivos para os primeiros entrantes, e foi assim na indústria do petróleo, que a indústria do petróleo tem mais de 100 anos, a gente não lembra como foi, mas a indústria do petróleo começou dessa forma, a indústria a energia eólica, a energia solar, e o Brasil sabe fazer muito bem, alinhar política ecológica com política industrial, as biomassas também. Então você começa trazendo esses investimentos, protegendo e privilegiando essa indústria num primeiro momento, enquanto ela ganha escala, escopo e velocidade. O consumo dessas máquinas e equipamentos, ele é local, tem um desenvolvimento local, um adensamento grande da cadeia produtiva, enquanto o mercado nacional se prepara para consumir esses produtos de maior valor agregado. Então, não existe, não é uma possibilidade não fazermos o HBI, não fazermos o fertilizante, não trazermos a indústria química de volta para o Brasil. É só uma questão de tempo e da ordenança do normativo. E aí eu vou fechar com uma última história, né? Eu tenho os meus discursos têm sempre várias histórias, né? Eu vou fechar só com uma última história. Os cientistas descobriram o buraco da camada de ozônio e o efeito das mudanças do clima ao mesmo tempo ali, final dos anos 70 e início dos anos 80. Mas a gente não fala mais sobre o buraco na camada de ozônio, né? A gente não tem mais... É um problema que já foi pacificado. Por quê? Porque, à época, o gás CFC foi proibido, né? Os mais experientes aqui vão lembrar, né? Que você alardeou um medo na população, que todo mundo ia ter câncer de pele, todo mundo passou a passar protetor solar antes de sair de casa, né? E você proibiu o gás CFC de ser produzido e comercializado no mundo inteiro. A força da lei, a força do normativo impôs um novo paradigma para que você mudasse uma indústria inteira, e aí você protegeu o aumento, o alargamento da camada do buraco da camada de ozônio. Em relação aos efeitos das mudanças do clima, você não tem ainda uma força da lei que proíba as emissões de gases de efeito estufa, né? Porque você tem uma complexidade, uma série de camadas, de instâncias de governança muito mais amplas. Não é só um gás CFC, né? Você está falando de toda a indústria produtiva mundial, de todos os países, e países em diferentes estágios de desenvolvimento, em que não se consegue um impositivo da lei, ainda que você tenha todos os anos as COPs aí, essas discussões nessa direção. Como a gente vai mitigar, como a gente vai adaptar, como a gente vai proibir. Você já teve avanços muito substanciais, como afastamento do uso dos combustíveis fósseis, já se começa a falar do fim, ou pelo menos a discutir a redução dos subsídios que são dados aos combustíveis fósseis, né? Fica igual ao tabaco, né? Hoje eu não sei se acontece com vocês, mas eu quando vejo uma pessoa fumando eu acho estranho. E olha que eu tenho mais de 50 anos, bem mais de 50 anos, e eu acho estranho ver uma pessoa fumando. Então, eu acredito que em pouco tempo, quando tiver uma indústria emitindo gases de efeito estufa, a gente vai olhar feio, né? A gente vai achar estranho. Eu falei, por que essa pessoa está fumando gás de efeito estufa aqui perto de mim, né? Que coisa mais demodê, que coisa mais antiga. Então, é como se essas emissões aí são o nosso novo tabaco. Então, acho que do ponto de vista da indústria de hidrogênio verde, aqui muito na ponta, né? A BIV é uma associação business oriented, é uma associação para negócio, é uma associação de empresas com projetos de hidrogênio, metanol, amônia e fertilizantes. Existe um respeito enorme pela academia e pelas associações mais antigas que primam, né, pelo desenvolvimento a partir do trabalho acadêmico, mas a nossa função é um trabalho muito mais na ponta da linha ali do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento tecnológico. É uma associação completamente business oriented aí para tirar essa indústria do papel. E eu só vou dormir bem agora não, né? De 3 anos para cá, quando a gente tiver a primeira nota fiscal emitida de venda de hidrogênio verde, de amônia ou de metanol. Ricardo, eu acho que era isso, né? Eu já falei demais, eu queria abrir e deixar vocês à vontade. Ricardo, Guilherme e Doralice. Ótimo. Acho que a gente recebeu aqui informações valiosíssimas. Eu acho que todo mundo aqui está impactado com tanta informação que nós recebemos. Então, ao contrário, ficaríamos aqui a noite inteira ouvindo pelo prazer. O Guilherme já separou aqui as perguntas que foram feitas
e ele vai passar para a senhora para que possa ver e responder os nossos alunos, que o número de perguntas aqui é uma coisa impressionante. Eu só via pulando assim, mas eu não consigo nem ler. Justamente. Vou passar para o Vamos lá, Guilherme agora, que ele vai fazendo aí a seleção e vai passando. Vai lá, Pode falar, Guilherme. Primeiramente, obrigado, Fernanda. Foi uma abertura assim, de mente, acho que para todos aqui. A gente ampliou muito a nossa visão com relação ao sistema, né? A gente fica olhando de forma pontual e você conseguiu, de maneira brilhante, mostrar de uma maneira geral como funciona essa sistemática e qual a importância de estar ali nos órgãos reguladores, na política, buscando mostrar para eles os benefícios, mesmo tendo do outro lado outras indústrias brigando da mesma forma, né? Então, primeiramente, só agradecer a forma como você expôs aqui, tá? Vou passar pergunta a pergunta, não vou fazer a minha primeiro, vou seguir a sequência aqui dos estudantes, né? A primeira feita foi pela Sayonara, e ela fala assim: este fertilizante verde em Minas Gerais que você comentou tem a ver com biochar para descarbonização e assim créditos de carbono ou outro tipo? Tem a ver com o que? O projeto de fertilizante tem a ver com o que, Guilherme? Perdão? Ela falou biochar. B-I-O-C-H. Não, é o carvão biológico. Não tem a ver. É um projeto de produção de hidrogênio para a produção de nitrato e para a produção de fertilizantes diretamente. Crédito de carbono, todo mundo vai ter crédito de carbono depois para transacionar, né? O ideário, ninguém coloca no seu... Todo mundo que está fazendo suas contas hoje e está fazendo seus fluxos de caixa, ninguém computa mercado de carbono porque a gente não sabe como vai ser, né? Não tem regramento ainda. Tudo que você tem ainda é voluntário e incipiente e funcionam em poucos países. Eu estou preparando uma nota técnica aqui pela ABIV, em que eu vou mostrar que para 2030, já em 2030, esses projetos, né? Hoje eu tenho 188 bilhões de reais em carteira de projetos para trazer para o Brasil. A gente trazendo esses projetos para o Brasil e eles ganhando escala, escopo e velocidade, em 2030, o hidrogênio verde, o metanol e a amônia, eles só perdem em termos de preço, estou falando em megajoule, né? Só para o carvão. Então, o desenvolvimento tecnológico, né? A aposta tecnológica que a gente está fazendo, aí novamente, né? Não é uma aposta de fé, é um caminho tecnológico, é um caminho pavimentado pela engenharia, né? Então, o que a gente tem hoje de avanços, de funcionamentos, de queda de preço, né? Usando as curvas de queda de preço, por exemplo, que a gente viu na energia eólica, na energia solar, né? Quanto custava uma placa solar 20 anos atrás, quanto custa hoje, quanto custava o megawatt-hora da energia eólica há 20 anos atrás e quanto custa hoje. Então, trazendo isso tudo, a gente, a partir de 2030, já é bastante competitivo. Então, sem considerar o mercado de carbono, eu ainda não consegui desenhar o mercado de carbono, mas certamente a pessoa que fez essa pergunta fez uma pergunta muito especial. Certamente o mercado de carbono vai ser a cereja do bolo para que o verde não seja visto mais como um prêmio, né? O verde vai ser o default. E aí você vai ter as externalidades negativas, a penalidade das externalidades negativas dos fósseis. A próxima pergunta é do Paulo Marcos. Como a ABIV vê a demora nas transmissões alta tensão, que existe uma defasagem nas novas plantas de hidrogênio e a energia elétrica para o funcionamento desta planta no Nordeste? São várias plantas no Nordeste, né? Só ali em Pecém eu tenho o projeto da Fortescue, Voltalia, Casa dos Ventos, Quer, FRV. Eu tenho mais de 7 projetos só ali no Pecém. Existe uma preocupação, certamente, né? Lembrar que esse gargalo de infraestrutura de transmissão, ele não existia quando as leis foram discutidas, né? Tem muita gente, às vezes a gente recebe uns comentários muito agressivos, né? E tem gente que fala assim, você não viu que não tinha energia, minha senhora, para conectar esses projetos? Eu falei, não, eu vi. E tinha energia, né? Só que a gente tem que lembrar que de 2023 para cá, o Operador Nacional do Sistema
adotou um comportamento muito mais conservador, do que tinha antes, né? Ele revisou seus modelos, ele passou a adotar um modelo, um comportamento muito mais conservador, tá aí toda a questão do curtailment também. Então, havia uma disponibilidade de energia no Nordeste, sim, que foi retirada da margem. A gente vê com preocupação, mas é importante destacar que todas essas instâncias, né, regulatórias, legislativas, nacionais e subnacionais, com quem nós temos trabalhado há 2 anos, tiveram uma oitiva muito especial em relação à indústria do hidrogênio verde, né? Ontem eu estava no Ministério das Minas e Energia, hoje eu estava no Ministério da Fazenda, então existe aí uma boa vontade muito grande na direção da agenda verde desse governo. Então, se foram 2 leis implementadas, se tem todo um regramento que está sendo posto e discutido, né? E a gente participa ativamente dessa discussão. A BIB faz parte do CNPE, por exemplo, para discutir combustível marítimo. Então, a gente percebe que existe uma boa vontade para essas discussões. Eu preciso acreditar na disponibilidade do poder público, na disponibilidade do legislativo e do executivo em resolver essas questões da infraestrutura de transmissão. O sistema privado está aqui do outro lado com dinheiro na mão para fazer um investimento. Tanto que houve uma mudança de regra de acesso imposto pela ANEEL, em que agora você paga para ter acesso à rede elétrica, e a BIV suportou isso, e os projetos de hidrogênio vão pagar para ter acesso à rede elétrica. Então, existe uma maturidade muito grande dos projetos que fazem parte da BIV, aí eu falo pelos meus associados, né? Existe uma maturidade muito grande a ponto de suportar esse tipo de demanda. Então, a gente vê com preocupação, certamente isso afastaria uma série de investimentos do país, mas preocupados, mas confiantes de que os 3 GB de margem dos compensadores síncronos para serem leiloados até março do ano que vem, e depois os 4 GB também já disponibilizados pelo Ministério de Minas e Energia, vão ser suficientes para acomodar esses primeiros projetos de hidrogênio que a gente tem. Perfeito. A próxima pergunta é do Rodrigo. E ele fala assim: não sei se essa dúvida está amarrada com a palestra, mas é possível produzir hidrogênio de baixo carbono em microindústria? E se sim, os microprodutores poderão contar com os incentivos? É possível você fazer sim, são projetos pequenos de pesquisa, né? E tem vários projetos que podem contar com verbas de P&D, verbas da FINEP, né? E já tem vários projetos dessa natureza. A USP tem uma pequena planta de hidrogênio a etanol, ele faz a partir da reforma do gás de síntese. Itaipu tem uma planta pequenininha também, eu tive lá e fui visitar. A Unifei tem uma planta pequenininha também. Teve uma que inaugurou há pouco tempo atrás. E sim, existem financiamentos específicos para esses pequenos projetos, ou verba de P&D, ou verba da FINEP, mas existe sim essa possibilidade. É lógico, quanto menor, menos escala, maior o seu custo, né? Mas sim, existem sacos de dinheiro específicos para esses pequenos projetos, sim, que são importantíssimos, né? Eles ajudam a desmistificar, e por isso que espaços como esses que vocês me proporcionam são tão importantes para essa discussão, porque ajudam a desmistificar uma indústria tão complexa e tão sofisticada, né? Para dizer que sim, é possível, sim, nós vamos fazer, mas existe aí um cronograma de tempos e movimentos que exigem a observância do poder público muito próximo, e certamente tem um espaço muito especial para projetos pequenos e projetos de P&D. Obrigado. Vamos passar para a próxima pergunta. O Paulo Marcos coloca assim: o metanol que será vendido, a ideia de um combustível, continua a ter graves entraves na saúde das pessoas, que teria os frentistas os maiores prejudicados com o tempo. Ele colocou dessa forma, né? Lendo de forma integral. Com relação ao perigo do etanol para quem vai trabalhar operativamente. Bom, então vamos reformular. O metanol, ele foi um combustível no Brasil, vocês não vão lembrar disso porque vocês são todos muito jovens, mas quando eu era criança,
o metanol, Ricardo, você riu, então você deve estar ali na minha faixa etária. Ó, aí, o metanol era combustível, inclusive o metanol era combustível de... Ai, meu Deus, como é que fala? De velocidade, Fórmula 1, exatamente. O metanol parou de ser produzido... Fórmula 1, isso mesmo. Obrigada. João Vitor me respondeu ali, botou só um F1, exatamente. Eu lembro, eu era criança e via isso. O metanol, ele foi proibido por questões de saúde, realmente. Ele percolava com muita facilidade e ele deixou de ser combustível. Ele não foi proibido, ele deixou de ser manuseado como combustível. Então, a gente tem que acreditar de que quando eu era criança para hoje, eu estou falando de 50 anos, eu estou falando de um interregno tecnológico aí de 50 anos, já tem maneiras de você operar o metanol, a amônia e todos esses produtos de forma muito mais saudável e eficiente, né? De forma mais salutar, vamos dizer assim. Então, isso não é uma barreira tecnológica. Como isso vai ser operado? Porque se a gente fosse parar por esse desenvolvimento, não tinha GNL, né? Não tinha o GNC, né? A gente não tinha carro, não sei se vocês vão lembrar, mas nos anos 80 a gente tinha alguns carros a botijão de gás, né? Gás de cozinha. Lembra disso, né? Eu sou da periferia do Rio de Janeiro, então tinha carro com botijão de gás na mala do carro. Então, é inteligente? Não, não é inteligente, mas é desenvolvimento tecnológico. Então, foi esse cara que colocou o botijão de gás na mala do carro dele, o espectro tecnológico que ele desenvolveu, ele não alcançou, porque foi daquilo ali uma pernada estratégica para você ter o gás natural comprimido que a gente tem o gás natural veicular hoje. Então, é assim que você começa. Então, não são normas de saúde e segurança que vão impedir um desenvolvimento tecnológico de uma coisa tão trivial de ser resolvida. Inclusive, você já tem hoje navios e metanol, você já tem navios com motores duais, etanol e metanol, e você já tem navios movidos a amônia também. Então, não é esse o detalhe do desenvolvimento tecnológico que vai parar a indústria, certamente, e aí a ANP está aí para isso, para colocar toda a normativa, todas as normas, todo o imperativo da norma de como você vai manusear isso. Se me permite, doutora Fernanda. Sim, com a tecnologia é possível vencer esse desafio. Se me permite dizer, só um minutinho, Guilherme. A questão da pesquisa é essencial, né? Ou seja, a proximidade com as universidades nesse momento de construção das novas tendências, elas são fundamentais. E aí, como é que a senhora entende, dentro dessa condição, essa proximidade, principalmente do poder público e das universidades, como um ambiente de transformação para essa nova adaptação que está começando a ser construída? Não, certamente, Ricardo, você já deu a própria resposta, né? Não existe inovação sem testes de bancada que acontecem nas universidades. E aí, testes de bancada de todos os espectros, né? Desde laboratórios que são puros computadores, né? Eu tenho doutorado em planejamento energético e os nossos laboratórios eram só computadores, até instâncias muito mais sofisticadas que a legislação brasileira permite através da verba de 1% da receita bruta das empresas de petróleo e do faturamento das empresas de energia elétrica para o desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Inclusive, essa é uma das perguntas que eu mais recebo fora no Brasil. Como vocês conseguiram implementar uma lei tão especial para 1% de desenvolvimento tecnológico forçado, obrigatório, que permita, né, o desenvolvimento de universidades, de laboratórios. Então, muitos me perguntam como isso é feito no Brasil. E aí, lógico, né, tem toda a explicação que para a gente já é muito trivial. Mas, por óbvio, não existia, essa conversa não existiria, o hidrogênio verde não existiria, quer dizer, existiria, mas não a possibilidade da escalabilidade que ele pode trazer se não fosse a universidade, e a universidade em seus vários matizes, né? Desde aqueles que pesquisam como você faz um avanço tecnológico, até os que pesquisam como você faz um avanço no regramento, né? Se vocês me permitirem, toda a regulação de captura e sequestro de carbono no Brasil veio da universidade.
veio de 2 teses de doutorado. Eu participei dessas 2 bancas de doutorado e foram esses 2 doutores que desenvolveram toda a parte legislativa brasileira para captura e sequestro de carbono. Então, é uma felicidade que a gente possa contar com esse desenvolvimento, e isso é o que torna o país tão especial do ponto de vista dos fundamentos de mercado, é a possibilidade dessa infraestrutura de desenvolvimento, a pesquisa e inovação. Obrigado. Fala, Guilherme. Tem aqui agora o Leandro, né? Isso. O Leandro perguntou, em relação ao mercado livre de energia, como você vê a relação entre o acesso da micro e média geração de energia renovável para um possível apagão nos próximos anos e como isso influencia esses novos projetos de hidrogênio verde? Eu acho que aí essa pergunta se afasta do objeto que a gente está discutindo aqui hoje, né? O que eu posso te dizer é que os projetos de hidrogênio, eles fazem parte de uma nova forma de fazer negócios, que são negócios ultra-eletrointensivos, né, Guilherme e Ricardo? Você hoje, o operador nacional do sistema nunca viu um pedido de 1,5 gigawatts de acesso à rede. Então, é uma nova forma de fazer negócio que o hidrogênio verde traz, junto com os data centers, junto com a eletrificação da frota. E não se enganem, né? A eletrificação da frota veio para ficar. Novamente, é o desenvolvimento tecnológico natural. Então, não tem volta, né? Por mais que, no Brasil o carro elétrico não vai pegar. Vai, né? Vai. É uma questão de tempo e adaptação do bolso do consumidor, o que a gente já está vendo. Então, o caminho pavimentado pela tecnologia, ele não tem volta. O problema é que ele é mais rápido do que o caminho da regulação. Então, a gente ali na regulação está sempre correndo atrás do desenvolvimento tecnológico. Essas grandes cargas ultra-eletrointensivas vão demandar uma rede muito mais robusta e uma quantidade maior de energia para os próximos anos. Então, o setor de hidrogênio verde se coloca como um grande consumidor, não só do excedente de energia que o Brasil tem hoje, quanto da possibilidade de desenvolvimento de novos energéticos. E aí vocês podem imaginar as eólicas offshore, por exemplo. Então, são energias que vão ser consumidas nessa nova forma de se fazer negócio, né? E aí, novamente, toda a parte de eletrificação da indústria, não é só hidrogênio, né? Mas as indústrias que podem se eletrificar diretamente. Eu gosto de dizer, Ricardo e Guilherme, que o futuro ele vai ser plural em termos de soluções de baixo carbono, né? As empresas vão ter ali uma pluralidade de soluções que elas podem implementar. Então, eletrifica quem pode eletrificar diretamente, que é muito mais simples. Usa soluções de biocombustíveis, onde os biocombustíveis cabem, né? A gente viu aí o combustível do futuro, o aumento da mistura, combustíveis de etanol de segunda geração. Então, usa biocombustíveis, quem puder usar biocombustíveis. Medidas de eficiência energética, por óbvio, né? Ser eficiente é o menos custoso e o menor índice de emissões é você ser eficiente. E o hidrogênio verde ele vai compor um portfólio de soluções para descarbonização. Não é para descarbonizar tudo, nem qualquer coisa, são aspectos muito específicos. Então, essas soluções descarbonizantes que a gente tem para o futuro passam pela eletrificação e por uma nova forma de fazer negócio que exige mais energia, mais infraestrutura e uma nova regulamentação. Perfeito. Fernando, eu ia comentar sobre as eólicas offshore e um outro ponto, né? Hoje o mercado está todo no Sudeste, né? Então, a gente tem, sim, interligado, gerando essa energia para o excedente, né, para o Sudeste. E se a gente gera um mercado consumidor, que é o hidrogênio, com esse excedente, então eu vou estar, ao invés de tanto descendo essa energia, eu vou estar consumindo lá em cima. Então, eu vou estar um novo polo consumidor. Então, esse excedente que a eólica hoje gera entre agosto e Nordeste, né? Entre agosto e dezembro, ele pode estar consumido pelo próprio Nordeste, gerando hidrogênio e aí alimentando a indústria. Né? É uma subversão do sinal locacional que você tem hoje na indústria. É uma subversão de toda a forma de fazer negócio, do ponto de vista da indústria e do ponto de vista do setor elétrico. Mas, novamente, né, são coisas que a gente precisa discutir hoje, precisa trazer conhecimento público hoje, a sociedade precisa ser trazida para o debate hoje, para influenciar a política pública hoje, para que em 2029, 2035 eu tenha eólica offshore abastecendo a indústria de hidrogênio verde no Nordeste.
Então, essa discussão, o locus dela é hoje, porque tudo precisa ficar organizado para a atração desses investimentos. Não é o poder público que vai colocar todo esse dinheiro, precisa da iniciativa privada, e tem iniciativa privada para essa resposta. Precisa atrair a iniciativa privada para que, quando eu estiver organizando, eu não estou em 2025, eu estou em 2035. Quando eu estiver olhando o mercado brasileiro em 2035, eu tenha disponibilidade do hidrogênio verde, da amônia verde, eu tenha o aço verde, o fertilizante verde, e aí já o início da indústria de energia eólica para suprir o excedente que esse setor de hidrogênio, de data center, de frota eletrificada já consumiu. Então, novamente, são várias peças que vão se arquitetando e que têm que ser pensadas agora. Sim. Perfeito. A próxima pergunta é do Paulo Marcos. O projeto da Solat começou com em Lima e me parece que fez suspenso. Recentemente, me parece que os projetos da Solat, Fortescue e Volat, Voltalia, estão sendo cozinhados em banho-maria por mais um ano. Ou seja, eles vão aguardar mais um ano. Seria isso? Conheço essa informação. Não. Solatio, eu não posso falar sobre estratégias comerciais das companhias, mas Fortescue e Voltalia têm anunciado decisão final de investimento para 2026. Novamente, tudo vai depender da configuração da rede, tudo vai depender do desenho do mecanismo concorrencial de acesso aos 18 bilhões de subsídios, mas, novamente, isso tudo está sendo tramitado agora. Mas Voltalia e Fortescue mantêm a tomada de decisão final de investimento para 2026. Continua com o mesmo programa, né? Sim. O próximo é do Emerson Cunha. Tem algum gargalo hoje no Brasil que está muito difícil de ser equacionado, com infraestrutura, regulação, orçamento, incentivos? No Brasil. Emerson, eu durmo com gargalos, acordo com gargalos, né? Chega a ser tão clichê a gente falar isso. Vou responder de uma forma diferente. Não tem nenhum gargalo novo, por enquanto, né? Todos os inimigos são plenamente conhecidos e reconhecidos, e existem planos de ação para cada um deles. Então, em relação ao off-taker, em relação ao financiamento, em relação aos gargalos de infraestrutura de transmissão, em relação a sermos uma solução uma solução contemporânea até para achatamento da curva do pato, aí, da carga do sistema elétrico ao longo do dia, que é uma inovação tecnológica que o hidrogênio pode acomodar. Então, são inimigos que estão mapeados e reconhecidos. Não existe nenhum inimigo novo, né? Nenhum gargalo novo, mas isso não significa que eles não existam, né? A gente viu, por exemplo, no leilão de hidrogênio do ano passado, proporcionado pela Europa, que foi um leilão muito falho. Ele teve uma série de falhas e só teve um ganhador. Esse ano a gente vai ter um novo leilão, né? Já foi lançado o edital para o leilão de hidrogênio, amônia, metanol para o próximo ano. Imagino que esse leilão tenha novas soluções tecnológicas do ponto de vista do seu arcabouço ali institucional, né? De como ele vai funcionar, que sejam mais contemporâneos e não tragam nenhum outro gargalo. Então, a cada etapa que você vai andando na indústria, você vai tendo novos desafios, né? Tem grandes gargalos estruturais que estão reconhecidos e endereçados, mas você vai tendo desafios ao longo do tempo, certamente, né? Se não tivessem todos esses desafios, não precisava de tanta gente inteligente e capacitada estudando hidrogênio. Perfeito. A próxima pergunta é do João Vitor. Quais são os países que primeiramente importarão o hidrogênio do Brasil, além do potencial de recursos naturais que o Brasil proporciona? Quais seriam outros interesses das indústrias internacionais produzirem hidrogênio em solo brasileiro, além da mão de obra mais barata? A primeira pergunta quais os países importarão primeiro? A gente tem uma lista aí de potenciais compradores, tanto países europeus quanto países asiáticos. A BIV tem um acordo com o Banco Comercial Japonês de possíveis empresas japonesas interessadas também na compra da amônia, do metanol, do hidrogênio, enfim.
os primeiros contratos que começam a surgir são contratos, por exemplo, de combustível marítimo. Então, você não tem um país, você tem uma empresa compradora, né? Ali, uma grande navieira já tem um contrato com um dos meus associados para fornecimento de metanol como combustível marítimo. Você vai ter toda a discussão agora do SAF, né, do Sustainable Aviation Fuel, que também não é um comprador, né, não é um país comprador, é um mercado do sistema internacional. Então, acredito fortemente que os primeiros grandes players a entrarem sejam essas empresas de amplo espectro internacional. Mas a gente tem interesse alemão, holandês, japonês, para comprar esses produtos aqui do Brasil, sim. E outra pergunta, né? Além da mão de energia. obra. Eu não sei se seria um caso. Acho que eu já comentei. O potencial brasileiro, a mão de obra a gente ainda precisa, a gente vai precisar de muita mão de obra, né? Eu venho do setor de óleo e gás e dou aula para o setor de óleo e gás até hoje, né? E gargalo de infraestrutura e gargalo de mão de obra está nos meus slides sobre óleo e gás há 25 anos. Então, e estão nos meus slides relacionados a hidrogênio também. A gente sempre vai estar carente dessa mão de obra mais especializada e, por óbvio, mais bem remunerada, como é o setor de óleo e gás, por exemplo, né? Mas acho que as potencialidades brasileiras foram discutidas, né? Você tem 93% de energia renovável no subsistema Nordeste, você tem o grid interligado, você tem a disponibilidade de terras, né, ali no Nordeste em especial, você tem a saída para o mar já com portos de infraestrutura, enfim, tem toda a parte da governança brasileira do sistema elétrico que é muito bem reconhecida, a santidade dos contratos, a posição geopolítica brasileira também reconhecida, então tem uma série de fatores que colocam o Brasil hoje como um bom competidor para essa produção. Agora, existem outros países fazendo a mesma coisa, né? Você já tem a China com projetos já em operação, você tem a Austrália, você tem a Arábia Saudita tem um projeto em operação também. Então, assim como nós organizamos o nosso arcabouço legislativo regulatório para atrair esses investimentos, outros países estão fazendo a mesma coisa, né? Já teve projeto que saiu do Brasil e foi para o Marrocos, assim como teve projeto que saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil também depois da assunção do governo Trump. Então, é um xadrez geopolítico aí que se configura e que hoje nós temos várias vantagens, né? Mas não significa que essas vantagens vão ser permanentes. Perfeito. A próxima pergunta é da professora Renata. A Renata está aqui com um vídeo, gostaria de fazer diretamente, Renata? Não, tudo bem, pode ser áudio, pode ser, não precisa fazer. Tá, perfeito. Vou fazer. Ela coloca assim, então, temos um grupo grande em todas as áreas. Se é para focar, ficamos em quê? Eu voto na eletrólise e na biomassa. Qual a sua opinião? Renata, eu acho que não tem... Bom, eu vou advogar sempre pela eletrólise, né? Eu trabalho para a Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde. Eu entendo que hoje você tem possibilidades mercadológicas muito mais amplas quando você trabalha com o hidrogênio a partir da eletrólise, usando energia eólica, solar e hidráulica. Mas a gente não deve se trancar a possibilidades tecnológicas, né? O céu é o limite do ponto de vista do desenvolvimento da engenharia e isso é facilmente comprovável. Agora, hoje por hoje, os projetos economicamente viáveis são os projetos da rota da eletrólise que se configuram, né, o chamado hidrogênio verde, por isso que a gente mantém a nomenclatura de hidrogênio verde. Você já não usa mais as outras cores de hidrogênio, mas o verde se manteve, inclusive ele está até na lei, né? Justamente pela possibilidade comercial. Então, quem fecha a conta hoje do ponto de vista tecnológico e comercial é o hidrogênio verde. Mas, novamente, a partir do momento que você tem essa indústria estabelecida, o céu é o limite. Aí você vai desenvolver a rota do etanol, a rota das biomassas, aí você começa a trazer uma série de outras rotas que vão se acomodando. Mas, do ponto de vista de mercado hoje, é o hidrogênio de eletrólise. Pode falar, Renato.
Pode falar, professora Renata. Eu levantei a mão. Então, Fernanda, porque a gente está agora numa fase da pós-graduação que esses alunos nossos precisam muito desenvolver a mente e o contexto deles para criar e desenvolver os projetos. E eu, como química e como adepta da eletrólise, né, queria saber de você o que você acha dessa contexto todo da eletrólise verde, né? Se você acha que realmente a gente vai conseguir, como Brasil, seguir nesse contexto, né? Porque se a gente vai ter insumo para fazer um hidrogênio verde. Olha, Renata, tomara, porque eu tenho 188 bilhões de reais aqui atrás de mim, me pressionando, né? Oxalá a gente tem, assim, eu tô trabalhando para isso. Eu trabalho dia e noite para isso. Então tá perfeito. Então tá perfeito, né? A conversa fechou, né? Passa para a próxima pergunta. É a última pergunta, Guilherme. Oi? É a última pergunta. É a última pergunta. É a do Emerson. Sabemos que para se produzir o hidrogênio por hidrólise é necessário água de extrema pureza, uma alternativa que se tem falado, inclusive no estudo, a produção de hidrogênio por eletroploculação de efluentes industriais e agroindustriais. Existe algum projeto sobre esse assunto? Já, o Porto do Pecém, Emerson, no Porto do Pecém vai ser utilizada água de reuso, bancada pelo próprio governo federal, né? Ali o governo estadual, do Ceará, junto com as empresas do Porto do Pecém, já começaram a estação de tratamento. Então, todos os projetos de hidrogênio do Pecém usam água de reuso, usarão água de reuso. Isso já está colocado, sim. Sei que no Rio Grande do Norte o estado está interessado nisso também, e no Porto do Suape, o Porto do Suape é associado à BIV, também o estado vai colocar água de reuso, estação de tratamento para uso de água de reuso, não vai ser água de rio, água potável, nada disso. Isso tudo está endereçado. Inclusive com licenciamento, Emerson. Nos estudos dele já estão, né, Fernanda? Já. Estudo no ENA, na RINA, Tudo. Estão lá. Já. Os projetos já nascem dessa forma, Guilherme. Você não consegue autorização para projeto se for usando outra forma de água. Eu tenho uma pergunta também. Tá? Assim, você vê o Brasil primeiro exportando ou utilizando internamente esse hidrogênio verde? A gente começa exportando, né, Guilherme? Você tem um mercado comprador que consegue hoje, e porque foi muito complexo convencer o governo de que era importante a exportação. A exportação alavanca muito o emprego, e a exportação é a forma que a gente vai ter para ganhar escala mais rápida, porque esses compradores externos, eles estão obrigados a reduzirem as suas emissões. Então, eu vou aproveitar essa janela de oportunidade e supri-los de um material que eles não conseguem fazer. Eles não têm a possibilidade de hidrogênio verde, da eletrólise, né, como a Renata falou. Eles não têm essa possibilidade nos países deles. Então, eu começo aproveitando que esse hidrogênio a ser fabricado no Brasil, que atende aos requisitos europeus, ele leva à descarbonização para esses países que já têm as suas metas, né? A Ursula von der Leyen lá já avisou que a Europa tem que estar 50%, 70% de redução de emissões até 2040. Então, esses caras estão com a corda no pescoço. Vai um pouco mais rápido, vai um pouco mais devagar, mas eles vão ter que fazer, né? A sociedade lá está em outro estágio. Novamente, eles já estão olhando de cara feia para os tabagistas deles, emissores de gases de efeito estufa. A gente aqui ainda não.
Então, a gente começa ganhando essa inteligência tecnológica, escala, escopo, velocidade, fornecendo para combustível marítimo, para o HBI, enfim, para o mercado externo, enquanto o nosso mercado se desenvolve. Como eu te falei, hoje de manhã a discussão que eu tinha era sobre a indústria alimentícia brasileira querendo comprar hidrogênio verde para os seus processos. Só que eu ainda não tenho preço para oferecer para a indústria alimentícia brasileira. O Brasil ainda é um mercado de preço. A Europa é um mercado que paga o prêmio verde. Ela paga pelo verde que é mais caro. O Brasil ainda não. Então, o meu compromisso com a indústria alimentícia foi o seguinte, olha, eu preciso de alguns anos para trazer esse preço para baixo, para suprir vocês desse hidrogênio verde para nossa margarina, o nosso sorvete, enfim, serem sem emissão, menos emissores de gases de efeito estufa. Por isso que a alavancagem no mercado externo, para nós, é muito importante. E aí isso conecta com a fala do Ricardo em relação a P&D, né, e pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é uma indústria que ela nasce acoplada com a tecnologia e com o desenvolvimento da pesquisa, para que a gente não caia num novo ciclo do café, né? E por que isso? Eu escuto muito um exemplo, agora já não, né? Acho que as pessoas já estão um pouco mais conscientes. O Brasil exporta café, mas não exporta a cápsula de Nespresso, né? Que é 90 vezes mais cara. Só que, entre o produtor de café e o produtor da cápsula de Nespresso, existe um salto tecnológico tão grande, tão grande, tão grande, que o produtor de café não consegue alcançar sem o apoio, de política pública. Eu não sei se eu me faço entender bem. A indústria de hidrogênio, ela já nasce com essa alavanca. Ela já nasce numa medida em que ela tem o apoio da política pública, ela mira um horizonte futuro de exportação, não da molécula, que ainda que complexa, sofisticada, de alto valor agregado, mas é uma indústria que já tem um planejamento para a gente fornecer o fertilizante, o HBI, a indústria química, o combustível marítimo. Então, ao contrário, né, e aí nenhum descredenciamento à indústria cafeeira, de forma nenhuma, é a forma com que a indústria é planejada. A indústria de hidrogênio verde nasce planejada para que esses gaps tecnológicos sejam assambarcados pela política pública industrial. E aí você não vai ter ninguém dizendo, por que você não faz a cápsula de Nespresso? Porque quem exporta café no Brasil não tem capacidade tecnológica e financiamento para fazer a cápsula de Nespresso. Mas o cara que faz o hidrogênio verde vai ter capacidade tecnológica e financeira para depois se acoplar a fazer o HBI, para fornecer o combustível marítimo, para fazer o fertilizante verde. Essa é a beleza da política industrial que está sendo desenhada. Ou seja, o aprendizado que você teve foi muito grande, né? Então, acho que agora a gente não vai cair nos mesmos erros que nós tivemos no passado. E o que me chama a atenção é, mais uma vez, o Nordeste, né? Todos esses ciclos que passaram de desenvolvimento, a gente está vendo mais uma vez o Nordeste dando aí uma oportunidade com hidrogênio, com energia do vento. Então, a gente está vendo o Nordeste tendo aí uma base para que a gente possa fazer uma exploração de energia nova. Então, acho que é uma coisa bem interessante, né? É claro, né? É uma ótima oportunidade para o desenvolvimento industrial da região, visto que aqui no Sudeste a gente teve toda a indústria de óleo e gás. Sim. Então, todo o desenvolvimento do Sudeste, né? Você teve uma alavanca muito pesada, muito rica da indústria de óleo e gás. E agora essa é uma possibilidade de desenvolvimento tecnológico, de arrecadação de impostos, de desenvolvimento de empregos para esse mercado do Nordeste, certamente. Os governadores do Nordeste hoje são os meus melhores amigos. Imagino. Bom, pessoal, a gente vai finalizar. Sei que a Fernanda ajudou bastante, deu uma clareza com relação a esse mercado que a gente tem tantas dúvidas, né? E eu queria agradecer imensamente, tá, Fernanda? Pela excelente palestra, pela generosidade aí de compartilhar todo esse seu conhecimento. É inspirador, tá? É inspirador. Então, sua fala, ela trouxe ali reflexões riquíssimas sobre os desafios que a gente tem, sobre as oportunidades que eu acho que é o que nos move aqui, pelo menos para a gente que está
iniciando esse curso, é a nossa primeira turma, né? A gente está consolidando esse curso nessa área de hidrogênio de baixo carbono. Então, é importante isso. Então, você está trazendo essas reflexões, esses desafios, essas oportunidades que deixa a gente bem entusiasmado. Eu queria agradecer também a presença de todos os alunos, de professores, todos esses convidados aí que acompanharam aí essa palestra, né? Ajudaram aí nesse debate, nessa capacidade aí de construir aí as ideias para que a gente tenha um futuro, né, mais voltado aí para a sustentabilidade. E eu gostaria também, gente, de informar que esses conteúdos, eles vão continuar, a gente vai ter mais uma palestra cada mês, né? Então, a gente vai acompanhar, gostaria que vocês acompanhassem as atividades do curso, teremos aí outras palestras, outros encontros com outros especialistas, para a gente discutir todo esse conteúdo. E, mais uma vez, muito obrigada, Fernanda, e queria desejar uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Imagina, é um prazer, Doralice, contribuir, e no que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição. Muito Obrigada. obrigado. 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 Obrigada, gente. Tchau, um abraço.